gente vai falar um pouquinho sobre fantasia, literatura de fantasia. Tá? Estou com o Cláudio Tauber, todos são autores da ópera, tá? Vinícius Tobias, o Roberto ainda está chegando, e o Natanael. A gente vai começar então, eu vou pedir para eles se apresentarem e falarem um pouquinho do livro deles, tá? Pode começar então, Cláudio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Cláudio, sou atualmente professor universitário em 2 universidades do estado de São Paulo. Também sou conhecido como Cláudio Torber, ou CP Torber, que eu sou autor da série Control, pessoal. E eu atualmente estou na Ópera Editorial com meus 3 primeiros livros da série. A gente vai lançar o 4º livro logo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu agradeço todo mundo que está aqui hoje para prestigiar o nosso momento, para falar de fantasia, para falar um pouco de distopia também, que é o meu trabalho, e um pouco de ficção científica. E muitos toques de realidade. Então é isso. Aproveitem esse momento que vai ser mágico. Conta um pouquinho sobre a série, só pra gente Já posso contar um pouquinho? Então a série Control é uma série de distopia, fantasia, sci-fi. O ano passado ela foi lançada por uma outra editora e eu recebi uma indicação em Portugal como Impossível Parar de Ler. Não é porque eu sou o autor não, ela é mesmo Impossível Parar de Ler. E vocês vão apreciar demais. Eu sou responsável por fazer o projeto das capas também. E o Moacir comprou essa ideia de fazer as capas junto comigo. E vocês vão perceber que assim, não só a história, mas o visual dela é todo maravilhoso, né? E aí a gente hoje, em primeira mão, está trazendo um impresso do relançamento do Base ou Base, que é o 2º livro da série, que também é o livro de distopia, fantasia, continuação, mas vocês vão entender que não é uma continuação linear. E o 3º livro, que também faz parte do relançamento, que é o Omina, que é o 3º livro da série. É uma série de 9 livros e nós estamos agora com o 4º livro pronto para ser lançado depois das férias de janeiro, tá? E aí eu vou contar depois um pouquinho para vocês um pouco mais. Mas é uma série imperdível. Boa tarde, meu nome é Vinícius Tobias, eu sou autor de uma coletânea de novelas e contos chamada Luz da Minha Irmã. E a pegada de fantasia que tem no livro é a questão da gente perceber a magia como ela se apresenta, né, no nosso cotidiano, certo? Principalmente através do mundo simbólico, certo? E do mundo religioso, né? Então aqui são contos em que pessoas têm questões, né, que poderia ser assim visto como algo psicológico, né, ou né, de viagem da pessoa, e a pessoa procura um caminho religioso para explicar aquela questão, certo? Então a gente vai acompanhando isso e o livro não deixa claro se aquilo que está acontecendo realmente, né, faz parte de um quadro ali ou se aquilo realmente está acontecendo. Só para dar um exemplo, né, o conto que dá nome ao livro, né, vai acompanhar uma menina que acredita que aprisionou a luz da irmã dela, né? Ela aprisionou a alma da irmã dela quando a irmã dela morreu, certo? Então ela acredita nisso, que ela fez isso, e ela vai atrás, né, através de meios religiosos para sanar isso. E aí os outros contos também todos são um pouco nessa pegada, né, de pessoas, né, em trilhas religiosas procurando solução de problemas e tal. Apresentei o livro, né? Agora, para me apresentar um pouco, eu estou estreando, né, em prosa, mas eu já trabalho há mais de 10 anos com poesia, né, no campo da poesia marginal. E
é um desses contos que estão aqui, que se chamam E Batalharam o Dragão e os Seus Anjos, que trata de uma possessão diabólica, né, numa igreja pentecostal, né? Ela foi escrita primeiramente em forma de fanzine, né? E aí depois, né, a partir desse poema, né, que contava uma história, eu falei, bom, vou fazer conto. E aí comecei a fazer conto com esse mote, né? Então o livro é isso, e eu, né, já tenho aí mais de 10 anos na caminhada da poesia, estou estreando agora em prosa, né? Quem quiser conhecer, estamos aí pela ópera A Luz da Minha Irmã. Obrigado. Gente, meu nome é Natanael, boa tarde a todos, obrigado por estarem com a gente, prestigiando aqui esse momento, né? E já estou com 4 livros publicados, mais uns 20 para publicar, dependendo de Moacir. E eu escrevo poesia, contos e romances, né? E tem um livro de contos que recebeu um prêmio, foi um concurso literário, recebeu um prêmio, foi o meu primeiro livro publicado, já tem alguns anos. E hoje eu estou trazendo aqui uma trilogia épica, O Legado do Profeta, que é o livro 1, a trilogia é A Honra do Clã. Esse livro, ele, para quem gosta de fato de fantasia, é um livro de aventura e fantasia, é uma obra assim, que tem gente que gosta muito do mapa, né? Então a gente tem mapa também, para você se situar na história, viu? Porque são cenários imaginados, né? São mundos criados especificamente para o desenvolvimento dessa aventura. E a gente tem muita ação, a gente tem muito duelo, a gente tem guerra, a gente tem desafio, a gente tem personagens assim fantásticos, inclusive alguns deles são emprestados do folclore de vários países, né? Não apenas do folclore brasileiro, mas a gente tem do folclore dos nativos norte-americanos, tem folclore nórdico, folclore japonês, eles estão dentro da história. A gente trabalha assim com muita intensidade narrativa, né? E as poucas pessoas que o leram, inclusive para quem tem leitura crítica e tal, eles dizem o seguinte: tem que virar filme. Eu digo, olha, melhor ver uma série de TV, né? Porque demora mais o pessoal assistindo. Mas é assim, uma leitura muito dinâmica. Esse é o livro 1. Os livros 2 e 3 já estão prontos. Nós vamos pressionar, né, o editor, mas já estão prontinhos. Tá bom, gente? A gente também procura, veja, como a gente entende a literatura, seja a literatura em que modalidade for, um instrumento de transformação, ela tem que divertir, fazendo refletir. Quem lê, e nós todos aqui somos leitores, senão não seríamos escritores, a gente tem a literatura como um elemento de reflexão, e não importa, ainda que num livro de aventura e fantasia o leitor vai encontrar momentos, circunstâncias, diálogos que vão fazê-lo refletir sobre temas como desigualdade social, racismo, meio ambiente, vulnerabilidade das crianças, a posição, a importância, o papel da mulher dentro da sociedade. Então, isso tudo a gente encontra aqui nas entrelinhas dessa obra, de modo que acredito que vai ser uma diversão muito bacana, duelos formidáveis, e teremos também muito para pensar na leitura desse livro. Boa tarde, agradeço a todos. Eu sou Roberto Minadeu, comecei trabalhando com contos, foram 3 prêmios no ano passado, e a minha primeira crônica também foi premiada. Então, este ano atraí a atenção, foram 2 editoras que estão lançando 2 trabalhos meus. Estou aqui na ópera lançando Unicórnios, Aparição Apaixonante.
Eu acho que um destaque importante, o que é fantasia. A ideia de muita gente é subgrupo do subgrupo do subgrupo, como se fantasia fosse 1%. Mas é falso isso. Eu vou até pegar a maior parte das biografias. Biografia mesmo, onde o cara jura que é um grande historiador. Quais os fatos que ele jura ali? Esses fatos são fatos. Ali, você vai, tem 150 fatos. Como é que ele faz o fio coletor entre esses fatos? Chamaria de caminho das pedras. Se está um fato aqui e outro a 10 metros, eu pulo. Ele também não. Ele colocou um monte de coisinhas ali no meio, absolutamente fruto da imaginação dele. Depende mais ou menos do tamanho do historiador que ele é, ou da qualidade que ele é, mas o que eu já vi de histórias ditas, biografias, que são histórias absolutamente fantasiosas, é muito grande, são muito grandes, são muitas. Autobiografia. Meu Deus. O que tem cara que quer é vender. Eu sou, eu fiz, eu apareço. Ele vai falar das coisas ruins da vida dele? Ele vai dizer os podres da vida dele? De jeito nenhum. A fantasia está presente em tudo. Você vai na loteria, acumulou, hoje, almoçando, passou 20 milhões acumulados, 21 milhões acumulados. R$5 vou comprar. Você sabe o que é isso? Fantasia. Porque a chance é de 1 em 50 milhões de ganhar na Mega Sena. 1 em 50 milhões. Quer dizer, se todos os brasileiros jogassem hoje 200 milhões, 4 iriam ganhar. Ah, mas veja bem, pera. Quando acumula, faça as contas das acumulações. Ganha rigorosamente uma aposta em 50 milhões. Por isso que acumula. Porque não deu 50 milhões de apostas entre uma e outra, um e outro vencedor. E assim vai. Por que você vai abrir um negócio? Porque a gente sonha. E assim por diante. A fantasia é muito importante, a fantasia move a gente, a fantasia que está por trás. Eu diria que depois de ter lido bastante, depois dos prêmios do ano passado, eu resolvi lançar aqui, resolvi começar a escrever, o Moacir me apoiou. Eu tenho um princípio. O número de personagens não pode ser um guerra e paz. Não vou dizer o que dizem que tem lá dezenas, centenas de personagens. Você precisa fazer um mapa, um índice. Para quê? Se o fulano e a fulana são os mais importantes e tudo acontece no meio de uma guerra. Desculpe, o que é guerra? Vocês estão cansados. Hoje é a guerra A e a B e a C são as mais importantes. Todo santo dia ficam 90% do noticiário. Fala dos doutores brasileiros. Será que nós precisamos mesmo dar toda a ênfase do mundo aos estrangeiros? Tem certeza? Tem certeza que aqui não tem ninguém que merece a minha leitura? Aqui. Nossa, eu comprei vários livros dele enquanto esperava. Liberdade nenhuma. Muito gosto. Muito gosto. Só porque eu sou leitor, vou dizer assim, bons são os leitores de fora. No Brasil não tem nada. Falei muito? Não, tranquilo. Vou fazer uma pergunta então para o Vinícius, aí depois eu faço outra para os três, tá? Por que você falou que escrevia mais poesia, né? E agora você está migrando para a prosa? Por que você fez essa mudança? O que te levou a começar a escrever prosa? Ô, Marcelo, para responder essa pergunta, eu vou voltar em por que eu comecei a escrever poesia, certo? Assim, sempre gostei de escrever e tal, né? Mas o começo de escrever e de publicar e de pôr poesia para circular foi quando eu tive um sonho e me surgiu 6 títulos de poesia, né? E eu falei, cara, eu vou lançar os 6 para me formar enquanto poeta. E
de todos os títulos que tinha, eu já tinha produções, eu já sabia mais ou menos o tipo de poema que eu queria, que eu ia escrever, né, e tal, para cada um desses tipos. O último era o Coringa, era Intervenção Humana, se chamava, né? A série toda se chamava Intervenção Humana. Esse Coringa, ele tinha um objetivo que era o seguinte: eu quero me encontrar enquanto poeta, então eu vou escrever, né? Eu vou passar por esse percurso, levou 10 anos, né, para lançar esses 6 fanzines e ter um livro no meio, né? Quando eu cheguei para escrever o último, né, depois desse processo todo, né, vendendo livro na rua, fiquei um ano vivendo vender livro em Tiradentes e tal. Quando eu cheguei lá em 2017 e fui escrever, não, agora eu tenho que escrever esse último, né? Que é o que eu tinha me proposto lá com 16 anos, né? Compromisso kantiano, né? Que eu fiz comigo mesmo. Aí, quando eu cheguei, eu escrevi uma espécie de epopeia, certo? Então era aquele conto que está aqui, Batalhava o Dragão com Seus Anjos, né? E Batalhava o Dragão e Seus Anjos, trata de um caso de infidelidade que é resolvido numa igreja pentecostal. E esse foi a resposta, né? O meu encontrar. E daí começaram a surgir narrativas, assim, né? Então aí eu comecei a migrar, comecei na pandemia, né? Todos nós na pandemia, assim. Comecei a escrever conto e tal. E é interessante, né, que nesse livro, né, eu ter caído aqui na mesa de fantasia, é interessante porque nesse livro tinha 2 contos sobre dragão mesmo, né? Medieval e um dragão de ficção científica e tal, né? Eu acabei tirando porque estava muito estourando muito dos outros. Mas ficou com essa característica mágica, né? De sempre ter ali um elemento religioso que o texto não deixa claro se é verdade ou não, né? Fica muito a cargo do leitor. Então foi por isso, assim, né? Foi esse compromisso que eu fiz comigo mesmo que eu acabei indo pra prosa. E era meio que uma pergunta existencialista, né? Era uma resposta, né? Tipo, por que, né, que a gente está aqui? O que a gente tem que oferecer? Porque a gente está num mundo que parece tudo pronto, né? Parece que já está tudo pronto, né? Então o que eu tenho que oferecer para esse mundo, né? O que eu tenho, que resposta, que intervenção humana eu tenho que fazer nesse mundo? E aí eu acabei chegando nesse momento da prosa. Enfim, eu acho que é isso. Aí, aproveitando esse gancho final, né, fazer a pergunta: estando tudo pronto, por que vocês escolheram escrever fantasia? Que é um gênero, que o Roberto falou, ainda visto com outros olhos, né, do que os outros gêneros literários. Bom, pessoal, é meio peculiar contar sobre isso, porque eu nunca imaginei escrever uma série de livros em um gênero específico, ou um subgênero, ou o que quer que seja. Eu tive uma ideia, acordei de manhã e disse que quero escrever um livro. Não sou da área da literatura, a gente até já teve essas conversas, porque eu sou professor da área de administração, né, dou aula e nunca imaginei escrevendo nada. E a pandemia foi um momento que eu tinha tempo disponível, e eu sou uma pessoa muito imaginativa. Quem já viu o desenho do Bob Esponja, ele fala imaginação, né? Então eu sou bem doido na imaginação. E eu sentei e falei, vou escrever. Escrever o quê? Não sei. Vou começar a escrever. E aí eu estava no contexto de isolamento. Eu falei, eu já estava assim, né? Não é crítica não, tá, pessoal? Mas é porque eu já imaginava que todo mundo que saísse da pandemia vivo ia deixar um legado do que aconteceu com elas durante a pandemia. E elas iam falar da pandemia. Eu falei, não quero falar de pandemia. Eu vou escrever outra coisa que me faça esquecer da pandemia. Né, não romantizando, para esquecer. E aí eu falei, vou escrever sobre alguém que está isolado, mas em um outro contexto. Então o Maran, que é o personagem que todo mundo acha que é o principal, porque ele aparece no primeiro capítulo do primeiro livro, ele está vivendo uma situação de isolamento com uma pessoa que se diz mãe dele numa fazenda que produz uvas para fazer vinhos em Santa Catarina. E aí a partir disso eu comecei a imaginar uma história fantasiosa. Então, o que são esses vinhos, o que é essa pessoa, de que planeta que ela vem, já estou dando uns spoilers aqui, porque eu já estou no 4º livro, quem já leu já sabe, né? Então, tem essa coisa interplanetária, tem essa provocação com a natureza, tem a provocação com a questão do isolamento ser algo interessante, mas também preocupante, porque ele não sabe quem ele é, não sabe nada dele. Ele ficou 20 anos com uma pessoa que dizia a mãe dele, né? Quem é essa mãe, quem é ele? E é muito interessante. Então a fantasia me abriu muito a cabeça para pensar algo fora da realidade comum. Eu digo, não é porque parece fantasia para você que isso não possa estar acontecendo. Quem me diz que não existem seres como esses que eu escrevo?
E aí eu falei, fantasia só, fantasia eu não quero, eu quero algo mais robusto. Vamos escrever uma distopia misturada com a fantasia, mas eu acho que tem que ter ficção científica. Então eu misturei esses 3 gêneros e aí comecei a escrever pensando nisso. Pensando em como a vida real é mergulhada na fantasia, mas mergulhada nessas preocupações que a gente tem com a ciência e com essa preocupação que a gente tem também com o distópico. Porque teve uma pessoa que me ligou essa semana e ela estava lendo o livro, ela terminou de ler, ela falou assim pra mim: isso que você descreveu na sua distopia o ano passado está começando a acontecer na minha faculdade. Está começando a acontecer. Então ele começou a me contar. E as pessoas começam a me dizer: isso não é fantasioso, isso não é nem distópico mais, já está acontecendo. Então é muito legal a distopia aí com a fantasia, porque você suaviza um pouco a questão do contexto mais opressor, mais preocupante, mas ao mesmo tempo você convida as pessoas a mergulharem. Então a escrita é simplificada para que todos os públicos possam acessá-la. A fantasia é por isso mesmo. A fantasia ela é só um temperinho ali na minha literatura. Eu esqueci de dizer que eu disse que meu nome é Natanael, mas eu não disse que nessa obra de aventura e fantasia eu uso um heterônimo, N.O.C. Dutzen. E eu resolvi para exatamente dar uma marca particular, uma marca peculiar à minha produção literária no gênero fantasia, tá? Porque como eu escrevo outros gêneros, como eu falei, e lá eu uso meu nome real, Natanael Oliveira do Carmo, e aqui, para este e os próximos que porventura vierem de aventura e fantasia, será N.O.C. Dutzen. Veja, existe muito mais realidade na ficção do que a gente imagina. As maiores transformações que a humanidade tem experimentado, elas normalmente são precedidas da ficção. Quando a gente olha uma astronave, né? Um foguete aí indo para a Lua e pousando na Lua, nossa, Júlio Verne fazia isso muito antes de se imaginar que seria um dia possível, e era ficção científica naquela época, né? A gente vê em diversas áreas da atividade humana, nas questões sociais, a gente vê que o escritor de ficção, ele é meio que profético, né? É aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que tem a capacidade de fazer uma projeção de futuro e trabalhar isso de forma lúdica, na maioria das vezes, porque a ficção tem sido um instrumento, de fato, para moldar as sociedades, para transformar as sociedades. Porque o objetivo, na verdade, eu penso que a literatura ela tem como função primordial, antes mesmo de divertir, a literatura tem a função de transformar. A literatura é transformadora, é emancipadora. A literatura, ela tem esse condão. E por que eu resolvi escrever um livro de fantasia? O melhor remédio, né, poderíamos chamar assim, para a saúde da realidade é a fantasia. Sonhar, deixar a imaginação viajar, criar mundos, criar pessoas, criar histórias, é a maneira mais lúdica e mais eficiente da gente conservar a saúde mental, a saúde do corpo social, porque somos seres essencialmente criativos. O ser humano, ele é criativo em sua essência. E quando nós optamos pela fantasia,
é porque, de fato, eu acredito que é uma forma de contar, é uma forma de expor a nossa visão de mundo, é uma forma de compartilhar expectativas e contar história. Contar história é uma coisa gostosa demais. Nós, escritores, somos todos contadores de histórias. Eu tenho um grande amigo que é escritor também, editor de uma revista literária, revista escrita, o Aurélio, e ele diz assim, e eu digo para ele assim: rapaz, você é o literato, eu sou o contador de histórias. E a fantasia, ela vem com essa marca da ludicidade, né? Ela vem com essa marca de despertar a imaginação, ela vem com essa marca de nos ajudar e nos estimular a sonhar. E sonhar é essencial, porque se a gente não sonha, a gente não realiza absolutamente nada. Muito bom. E acho que por isso que todo mundo está aqui, né? Porque de alguma forma foi transformado pelo livro, né? Acho que a feira, a casa e todo mundo aqui veio por isso, né? Pelo poder de transformação que a leitura que o livro oferece pra gente. Participo de muitas antologias. É um quadrinho de LPD, um quadrinho de 10 páginas já está no Word. Título, personagens, para não dar o mesmo nome a mais de um, né? E eventualmente onde foi publicado também para o velhinho aqui não se perdesse. Uma publicação nessa linha, que já foi falado aqui da fantasia. A verdadeira descoberta do Brasil foram os Vikings, pelo Ceará. Escrevi, foi publicado, tenho ali a prova, o meu polegar ali. No ano passado, um amigo, não, minto, agora há poucos meses, O Cearense Revelado, compre esse livro. Meu Deus, eu fiquei arrepiado. É posterior ao meu escrito, é um negócio científico, não vem ao caso, Universidade dos Estados Unidos e tal. Tem um macro estudo do DNA, de modo a chegar. Quem são os principais pais do nordestino, Nordeste, Ceará? Vamos remontando. Deu na lata. Noruega, Islândia, foram os vikings, os descobridores, se não do Brasil, pelo menos do Ceará. E DNA, dou o nome do livro, O Cearense Revelado. Nessa linha, a fantasia pode até chegar antes, Júlio Verne, modestamente, 100 anos depois, 1000 vezes mais limitado, mas funciona. Aqui, no universo dos unicórnios, estamos USP, professor pacato de Química da USP, sexta-feira, cansado, indo para casa, perdido nas suas elucubrações. Aí ele vê. É isso. Não? Ainda não? Ah, desculpa. Aí ele vê. É um unicórnio. E aí, o que eu faço com um unicórnio? Eu acho que ninguém aqui saberia o que fazer. Ele menos do que nós, porque ele era realmente um homem da abstração, um homem da ciência, um homem da química. Ele, perdido ainda, levo ele para casa, não levo para casa. Aí o unicórnio não quer ir embora com ele, porque dá sinais que tem um outro. Quando os dois estão juntos, aí sim pedem para ir para casa. E aí começa a aventura, desde eventual questionamento. Eu botaria muitas aspas, não gosto da expressão, questionamento filosófico, que querem os unicórnios ao virem a este mundo, até o mais básico. O que eles comem? O que eles comem, meu Deus do céu? Então, esse é o começo de uma aventura e que leva realmente o nosso professor a mudar toda a sua vida, toda a sua forma de pensar. Partindo agora do processo criativo, como que é para vocês o que surge o primeiro tema,
uma ideia? O que vocês querem passar com ele? Bom, no meu caso é uma insanidade. Que eu sento no computador e eu falo, o que eu vou escrever sobre isso, né? Agora a série já tomou uma forma que ela já está conectada a tudo quanto é coisa possível e impossível na série. Então, de início, eu pensei primeiro na história, na linha da história. Então, se tem o Maran e a Alita, que é a mãe dele, essa Alita tem uma história, e as pessoas que vêm antes do Maran, de onde ele veio, tem uma história. Então, essas histórias têm que aparecer em algum momento. Então, a linha da história precisava primeiro nascer. Aí todo mundo me pergunta, você já sabe até onde vai? Eu falei, olha, até onde vai eu sei. Como vai chegar lá eu não sei. Né? Porque eu sou assim. Eu vi em várias casas aqui, até mesmo aqui, algumas pessoas falando, eu preciso escrever um pouco por dia, eu preciso escrever 5 linhas por dia, uma parte. Eu não funciono assim. Meu computador fica ligado o dia inteiro, porque eu trabalho, dou aula, sou professor, e eu tenho um insight, eu tenho que sentar para escrever. Se eu saio para caminhar, eu tenho que sentar para escrever. Às vezes eu fico 5, 10, 15 dias, 20 dias sem sentar para escrever. E aí eu fui descobrindo que esse é meu próprio processo. Então eu sou muito desfavorável a normas e regras para escrever. Então não consigo pensar qual é o próximo passo. Eu deixo ele chegar. E aí eu sento, escrevo. E não apago. Eu só corrijo. Nunca mais volto a apago. Então é um processo individual, né? Saber o que vai fazer. E aí sempre falam assim pra mim, mas o que vai ter no próximo livro? Não sei, o último capítulo do 4º livro que eu terminei essa semana, eu fiquei esperando um fechamento com uma personagem em relação a outra, e que se eu forçasse a história, eu ia matar a história. Só pelo sentido de, isso é a minha escrita, tá, gente? Não estou dizendo que é assim que tem que ser feito, mas é o como funciona pra mim. Então tem dia que eu sento e eu falo, ninguém me incomoda, e eu escrevo 20, 25, 30 páginas de uma vez. Porque a história ela vem, e eu começo a imaginar como um filme. É muito interessante isso. Eu sento e eu vejo as coisas acontecendo. E eu como se eu fosse uma pessoa presente observando a cena. Então isso é o meu processo. Eu não consigo imaginar qual é o próximo passo muito antes dele acontecer na minha cabeça. Então esse é o meu caminho. E é muito maravilhoso, porque a história me escolheu, não sou eu que fico decidindo como ela vai ser. É fenomenal, né? Aqui eu tô terminando assim, já pensando no próximo livro, eu já tenho os próximos capítulos. Mas talvez eu chegue na minha casa e eu já não quero mais escrever daquele jeito, né? E aí eu percebo, quando eu olho pro ano passado, quando eu comecei a escrever, que se eu tivesse seguido uma linha, eu não teria chegado onde eu cheguei com esses livros, né? Então é isso. Eu não sei dizer pra você o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, mas eu digo assim, no final tem frango e tem ovo frito. Tem os dois. Então a pergunta é o processo de escrita, né? Como que é o processo de escrita? Então no sentido na prosa, né? Eu talvez ainda não saiba, mas eu acho que uma coisa que marca é isso até que eu falei na minha apresentação, que é a longa duração, né, dos processos, assim. Tipo, esse conto do qual eu já tinha me referido, né? Batalhava um dragão e seus anjos. Ele começou lá com 16 anos, quando eu me propus a escrever um fanzine, depois, 10 anos depois eu escrevi ele, e aí depois traduzi para o conto, né? Um outro, né, a novela que dá título ao livro, A Luz da Minha Irmã, eu lá também com uns 15 anos tive a ideia de escrever um livro e com a pessoa, tudo que ela fazia tinha uma bola de luz atrás dela, né? E aí queria escrever, teve uma vez que eu li o Kafka, né, Narrativas do Espólio dele, e aí falei, vou escrever um negócio meio abstrato, assim, que nem ele. E aí fiquei com aquilo na cabeça, assim, uns 10, 15 anos também, até que me surgiu, vou revestir isso aqui com o ambiente Nova Era. Então, assim, professores de yoga, médiums, né, e aí revesti isso e pus uma luz, né, que estava sempre acompanhando uma personagem, pelo menos ela disse que sim, né, nesse ambiente. E vários contos, eles vão surgindo meio que a longa duração, assim, né? Tem processos que meio que fermentação, né? Vai fermentando, assim,
Mas na hora de escrever é convulsão, assim, tipo, a luz da minha irmã mesmo foram 3 dias de angústia, sem dormir, tomando 5 litros de café por dia. Então, na hora de escrever é convulsão, assim, louca. Cada autor ou autora tem o seu jeito de escrever, né? O seu processo produtivo. Eu, de fato, eu acho que eu produzo bastante. Eu tive até um editor que eu encontrei numa feira literária lá na feira da Bahia, na Frigê, em que eu falei com ele: Gustavo, vamos publicar alguma coisa. O Gustavo Felicíssimo, da editora Mondrongo. E ele disse assim: pai, não publico você não. Eu falei: mas por que preconceito é esse? Ele disse: você é um workaholic da literatura, você quer publicar 5 livros por ano. Mas eu realmente tenho produzido bastante. Eu falo para minha esposa, Vera, eu digo, olha, se eu vivesse da escrita, todo mês eu tinha um livro para lançar. Eu gosto muito de escrever para mim é como comer, né? A gente come todo dia, eu escrevo todo dia. Mas o meu processo, ele é um pouquinho diferente dos meninos aqui, porque quando eu escrevo poesia, ou mesmo a prosa poética, é uma escrita mais espontânea. Não exige um planejamento de personagens, de enredo, né? Mas quando eu escrevo prosa, quando eu escrevo conto, eu já faço um planejamento, né? já dou uma estrutura prévia. E quando eu escrevo um romance, mais ainda. Para escrever a trilogia, imagine que são 3 livros com 110 capítulos. Foram 1.004 laudas digitadas em 18 meses. Então, para conservar essa unidade, essa lógica, essa coerência, eu tenho o hábito de planejar. Eu organizo o que eu vou escrever. Capítulo a capítulo eu faço um esqueleto, vou enchendo ali com os músculos, depois vou enchendo com a pele, por fim eu vou escrever. Tanto que quando eu escrevi a primeira frase desse livro, da trilogia, eu já tinha o final. Ou seja, eu sei de onde eu vou partir, sei onde eu vou chegar, tenho um caminho que eu vou seguir, e esse caminho, obviamente, vai comportar alguns atalhos, vai comportar algumas curvas, porque a história pede, né? Como você disse, a história pede. Eu tenho um personagem que está aqui no capítulo 3, o Lequem Aziri, que é um personagem importante na história, mas ele só surgiu quando eu tinha terminado de escrever o capítulo 9. Aí eu falei: peraí, mas eu preciso de um personagem assim, e pensei nele, e ele veio, e eu escrevi, e ele veio se tornar um dos meus personagens favoritos, né? Então meu processo é esse, e eu gosto de escrever mesmo, de ficar no meu canto, põe o fone de ouvido, minha esposa fala que me chama e parece que eu não estou nesse mundo, eu estou em outro mundo. Mas eu ponho uma musiquinha, uma música clássica, né? E aí eu vou escrever. Agora, eu não sei se você vai perguntar alguma coisa sobre criação de personagens, você vai perguntar, né? Então, vou ficar por aqui. Esse é o meu processo de escrita, gente. É planejar, organizar, porque eu não reescrevo nada. Não volto para poder apagar e refazer. Não faço. Por isso que eu organizo antes, sabe? Porque eu detesto voltar e reescrever. Nunca reescrevi. A gente, claro, faz o ajuste que precisa fazer, uma digitação que precisa consertar, mas reescrever, jamais. Por isso eu organizo, preparo antes. Eu estou com muitas coisas ao mesmo tempo. O que quer dizer, eu um pouco doido no sentido de pensa em uma malabarista que está equilibrando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, mais ou menos está tudo encaixado na minha cabeça.
Encaixada não no sentido de que eu sei o que vou escrever, se eu soubesse, eu terminava. Não. Eu tenho várias coisas ao mesmo tempo em escrita, várias coisas já terminadas. Por exemplo, dos 3 contos premiados do ano passado, 2 estão ainda inéditos. Não me perguntem como isso acontece. Então eu estou com uma antologia que, para mim, são os melhores contos da minha vida. São esses e mais alguns. Ok, então está aqui. Eu sei o que já está terminado e estou atrás de escrever outras coisas. Também, se eu tive uma crônica premiada, quero fazer, e nunca fiz nada no campo, é minha única crônica escrita, quero fazer uma antologia de crônicas. Então estou atrás. O que é para mim o meu processo criativo? Muitas coisas inspiram, muitas coisas. Coisas que eu leio, coisas que eu vejo. Eu vou aqui fazer eu vou entregar aqui o que seria, na minha cabeça, se eu ouvisse de alguém, eu pagaria muito caro. Mas aqui eu entrego, ninguém vai pagar mesmo. Podem até dizer que eu esteja mentindo. Por exemplo, eu estou vendo um seriado, um capítulo de um seriado ou um filme. Alguém me pergunta, o que aconteceu? Como assim? Aconteceu? Essa pergunta diz respeito a enredo. Aconteceu quer dizer, alguém começou, aí teve a briga, aí teve isso, aí teve aquilo, fulano matou Beltrano, caiu o helicóptero, não sei o que explodiu. Tudo isso para mim é nada. Se o filme ou o seriado tem diálogos, ok, me interessa. Então eu vou de diálogo em diálogo. Ah, mas no meio do filme morreu. Não tenho o menor interesse, porque isso significa enredo. Diálogo em diálogo me trazem inspirações. É assim que eu funciono. Não tenho o menor interesse por outras coisas. Tem dias que não é dia para ver seriado, que não é dia para ver filme, que eu estou escrevendo com boa motivação, com boa inspiração, e vou sozinho, vou sem nada. Por exemplo, eu tirei muitas notas aqui nesse painel anterior das 3h30. Tirei muitas notas que eu posso chegar em casa e com essas notas apenas eu estou alimentado para 1 hora, 1h30. Basicamente estou inspirado para isso, estou motivado e inspirado para isso. Beleza. Gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, um comentário. Não? Ninguém? Então eu vou perguntar sobre os personagens agora. Como que é o processo de vocês de criação do personagem, né? Porque na fantasia a gente sempre acompanha um personagem e aí no conto já seria cada conto teria o seu personagem, né? E aí você pode falar também nesse sentido, talvez. Como que é a criação, então, do personagem? Como que é essa elaboração? Porque o Jorge teve uma série de 9 livros, né? Como que se torna isso? Bom, é interessante, eu vou dividir em 2 situações, tá, pessoal? Para vocês entenderem a questão das personagens. Porque os cafés que eu sento para conversar, as pessoas elas são assim. Elas me ligam, elas falam, eu tô lendo teu livro, é porque esses livros já foram lançados, estão sendo relançados, então tem gente que já leu os 3, está esperando o 4. E aí a pessoa fala assim pra mim, eu preciso conversar com você que tá me sufocando uma personagem. Eu falo, vamos conversar. Eu acho que tem uma coisa de você é tal personagem. Eu falo, acho que não. Eu acho que você é tal personagem. Então, as personagens, eu acredito que eu carrego cada uma delas, não é uma Horcrux do Harry Potter, não. Mas eu carrego cada uma delas com um pouquinho das minhas características. Porque cada pessoa que me conhece de um jeito, vem uma personagem, algo particular meu, né? Então isso tem um lado pessoal que aparece nos personagens que eu até então não tinha percebido que eu faço isso. Porque eu acho que é porque eu convivo muito comigo mesmo dentro da minha cabeça e na hora que eu vou escrever
eu vou pôr uma intervenção entre duas personagens e eu descubro que é exatamente como eu agiria naquela situação. Aí a pessoa fala, eu acho que tem a ver com você. Então essa é uma. A segunda, eu trato essas pessoas como desconhecidas. Então vamos supor, tem duas pessoas interagindo num capítulo e surge um amigo de alguém que vai entrar pela primeira vez na história. E aí eu crio aquela personagem. Nome, eu não fico pensando em nome. O primeiro nome que vem na minha cabeça é que eu escrevo. Aí vocês vão falar, esse nome esquisito que você escreve vem na sua cabeça? Vem na minha cabeça. Eu tava pensando no personagem no 5º livro outro dia, eu falei, que nome que eu vou dar nessa personagem? Aí eu dei um nome. A partir do nome, eu vou imaginando as características, vou imaginando de onde ela vem, porque eu falo de vários países do mundo. E tem uma crítica, tem gente que sempre fala, quem é brasileiro não pode ficar escrevendo sobre personagens de outro país. Eu não acho que é bem por aí, não. Eu acho que eu posso escrever sobre o mundo inteiro. Eu estou escrevendo sobre outros planetas que na cabeça das pessoas não existem. Eu não posso escrever sobre um país e outras pessoas dos países que existem, né? Então é muito interessante essa situação das personagens. Porque tem gente que gosta mais de uma ou mais de outra. E aí você, às vezes, se questiona, será que eu estou construindo bem essa personagem? Será que eu estou dando para ela as características que eu gostaria? Mas senão todas ficam iguais, todas ficam superficiais, né? Personagem muito dramático eu não escrevo não, gente, porque eu não gosto de gente ou muito perdida na história ou muito cheio de trelelê. Eu gosto de que vai direto na história, porque a fantasia de distopia sci-fi você não pode ficar muito dramatizando a história, né? Você tem que seguir e vai, essa é a minha linha de pensamento. E a personagem você constrói ela tem que ser diferente uma da outra, né? Então se eu não consigo ver cada um de vocês como as minhas personagens, eu não consigo construí-las diferentes, né? Então eu acho que esse é o meu processo de construção dos personagens. E aí eu sempre vai ter uma característica ou outra que eu vou carregar ali, né? Uma pessoa mais observadora, uma pessoa mais fofoqueira, uma pessoa assim, né? Uma pessoa que mais intrigueira, uma pessoa mais analítica. E as situações vão mostrar. O problema das personagens é que, assim, como eu escrevo uma série muito longa e que se passa em vários períodos, então tem passado, presente e futuro, tem gerações, né, das populações de outros planetas e da própria Terra que vivem em períodos distintos. Então tem personagem que você vai conhecer ela quando ela é adolescente, quando ela chega numa fase adulta, ela já tem que ter mudado, ela já tem que ter evoluído, né? Ninguém passa por um processo incólume sem nenhuma mudança. Então que tipo de momento que ela vai enfrentar? Ela vai enfrentar diferente de se ela tivesse 20 anos a menos. Acho que é esse mais ou menos o meu processo. Eu me sinto assim, construindo pessoas que eu não conheço, mas que eu, a partir da interação que eu tenho com elas, é como eu as escrevo e as descrevo. Então depende muito do meu dia. Tem dia que eu tô bravo com a personagem, eu passo ela uma intriga para ela mesma, né? Uma situação um pouco conflituosa. Mas é interessante. Acho que construir personagens é o mais gostoso de tudo. Porque quando você as constrói, é assim que você vai depois entrelaçando elas, né? O personagem não pode mudar de um dia para o outro. De repente ela é outra pessoa, né? Ruth Raquel, né? Então não dá para fazer isso. Mas você tem que ter elas bem claras na sua cabeça. Uma dica, só para finalizar minha fala. Tem que ser, você tem que estar muito próximo das personagens. Aquela coisa, eu vou criar uma personagem e eu não tenho proximidade com ela. Você se perde. Se você não lembrar, eu guardo tudo na minha cabeça. Eu sei o que aconteceu nos todos os livros que eu escrevi. Cada cena. E eu acho isso muito, muito interessante, porque as personagens vão acompanhando esse crescimento, né, da história. É isso. Bom, pessoal, personagem pra mim é assim, é um dos prazeres maiores assim, da escrita, e eu vou explicar por quê. Os personagens meus, tudo gente que eu conheço. Assim, eu fico até com medo de eles reconhecerem, não gostar do que os personagens fizeram, depois vir brigar comigo. Eu fico até relutante quando alguém que é personagem aqui quer comprar o livro, eu falo, acho que eu não vou vender, não. Vai dar um dor de cabeça isso aqui. Né? Mas como é que eu faço? Sou muito curioso, né? E assim, a gente escritor é a coisa principal nossa, é ser curioso, né? E querer saber da vida dos outros, gostar da fofoca, né? Então, eu sempre pego uma pessoa que eu gosto, que eu acho interessante
e que eu acho interessante como ela se mostra, né, o personagem, porque cada um de nós criamos um personagem, né, para se apresentar e tal, né. Então eu pego uma pessoa que eu gosto, que eu acho interessante, né, que é, né, em outro sentido locasse, né, no sentido que eu não sou, e eu começo a tentar ir para a intimidade dela. E aí também, né, eu disse que é um dos prazeres, né, entra um negócio de voyeurismo também, porque eu começo a querer saber das intimidades, no sentido de quem é essa pessoa na primeira volta do parafuso que você dá, né, aquele momento que ela é estúpida, aquele momento que ela é grossa com alguém, aquele momento que ela é meio boba, né, aquele momento que ela extravasa alguma coisa ali que você não percebe. E depois, né, de você trazer esse momento, sei lá, né, que a gente não quer de eu imaginar, né, porque você não conhece isso, né, da maioria das pessoas, assim, só de vez em quando, talvez. Mas eu tento pensar também na outra volta do parafuso, que é, pô, qual drama humano, né, que tá ali dentro e que faz a pessoa extravasar desse jeito, por um lado, mas que faz ela criar essa persona por outro para tentar encobrir aquilo que ela tem que buscar. É meio que isso, assim. Então é uma espécie de voyeurismo. Eu imagino alguém que eu quero saber da vida e eu começo a imaginar a vida particular dela, assim. É mais ou menos nesse sentido que eu trabalho com personagem. E tem eu também, né? Num desses tem eu. E eu tento fazer, né, num dos contos é autobiográfico, eu tento fazer a mesma crueldade que eu faço com quem eu conheço comigo, mas também é sobre um outro personagem que é esse aqui eu até referencio quem ele é, né? Que é um professor de teatro que eu tive, que foi idoso, né, e tal. Mas e já morreu, né? Assim, até conta uma homenagem a ele. Mas aí eu tento também, né, mesmo quando eu tô ali, fazer essa mesma crueldade aí de torcer nos parafusos até sair tudo de ruim e o que justifica, né, tudo aquilo que tá ali dentro. Numa obra de aventura, de fantasia, uma obra longa como esta, A Honra do Clã, assim, os personagens, a maioria deles eu também planejo. O que é que esse personagem, como ele vai se encaixar na história? Porque quando a gente escreve, a gente quer passar uma mensagem, a gente procura passar uma mensagem. Eu acredito que a grande mensagem da nossa obra pode ser resumida em algumas palavrinhas: somos todos iguais. A gente trabalha aqui com pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes, de perspectivas diferentes, mas no fundo nós somos todos iguais, nós somos a humanidade. Então a grande mensagem é essa: de que forma esses personagens eles vão se encaixar no enredo, se encaixar na história e transmitir essa mensagem. Então os personagens, eles são 90% deles, pelo menos, são planejados, são pensados, são estruturados psicologicamente, são pensados fisicamente, mas alguns eles surgem como produto da própria narrativa. A narrativa pede o personagem. Eu dei um exemplo de um personagem aqui, o Lequen Azili, que acaba se tornando um dos personagens principais, um personagem muito atraente. Tem algumas personagens femininas poderosíssimas na história, sabe? Mulheres negras, tenho personagens crianças, né, personagens adolescentes, de modo que a gente procura retratar aqui na fantasia uma concepção do mundo que a gente chama de mundo real, e que muitas vezes esse mundo que a gente vê que não tem nada de real. Não tem nada de real. Às vezes eu não sou eu, você não é você, sabe? E a gente finge que é. Mas a fantasia, ela se propõe a trazer exatamente essa coisa da aventura, né? Essa coisa do inusitado. E os personagens, eles são instrumentos muito poderosos. Aliás, aqui a gente vai encontrar muitos conceitos que são transmitidos diretamente pelos personagens em diálogos muito ricos, diálogos assim profundos, diálogos interessantes, e que fazem a gente parar um pouquinho
pensar e voltar lá naquela frase, naquela conversa e participar daquela conversa com os personagens. Acredito que a força das personagens é fundamental, né, num bom livro, né? As forças das personagens, né? Aqui eu posso dizer assim que tem personagens na trilogia que só vão surgir no último livro, no livro 3, mas são personagens fabulosos. Eu tenho aqui o Lequim Azir, que eu gosto demais. Vou dizer mais um personagem que eu gosto, que quem lê vai conhecer, que é a Kaline Dil. Kaline Dil é uma sacerdotisa, uma mulher negra de meia idade, que é o supra-sumo da mulher poderosa, da mulher influente, da mulher segura, sabe? Então eu acho que o personagem ele precisa ser pensado, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser forte, porque é o personagem forte que faz um livro bom. Uma coisa que eu notei, conto premiado meu no ano passado, pelos 200 anos da independência, eu acho 15 a 20 páginas, não sei de cabeça, tá claríssimo ali, tem um vilão que é ruim, e tem a heroína que é mais importante do que o Pedro I, pau mandado. Meu Deus, está claro, para mim está claro o que eu escrevi ali. Duas pessoas que eu conheço, dois amigos, colegas, eu vou dar o perfil machista. O que eles disseram? A minha heroína, culpada, derrubou, passou a rasteira no vilão, que era o verdadeiro herói. Eu fiquei absolutamente pasmo. Eu jamais, eu estou te dando $1 milhão para você inventar. Eu não conseguiria, então eu não conseguiria ter essa leitura nesse conto. Eu jamais. Então eu diria que nem filho. Você bota uma filha no mundo, vai ser médica. Bom, você pode sonhar. E se ela quiser ser arquiteta? Você vai botar ela na camisa de força, vai jogar ela na faculdade de medicina amarrada. Você vai fazer o quê para ela ser médica? Você não pode fazer isso com ela. Ela é sua filha, ela tem que ser livre. Ela gostaria que ela fosse médica livremente, não por sua livre, espontânea pressão. Chega de pressão. Chega de esse machismo, dessa leitura desse meu conto, que eu achei linear, me surpreendeu muito. A dona Agatha Christie, eu coloco pessoas conhecidas, está lá o meu cunhado num livro, e se ele ler, ele não vai reconhecer. Por quê? Eu botei todos os defeitos dele. E ninguém sabe, olha-se no espelho, eu me olho no espelho, eu só vejo as qualidades, eu não vou ver os meus defeitos. Faça qualquer um de nós aqui um livro inteiro em cima dos meus defeitos, eu não vou ver. Então você pode fazer livros à vontade, passarão incólumes. Isso é só uma introduçãozinha nos personagens, para mim, que é a coisa mais importante. Porque a minha inspiração, aquele trabalho todo de me inspirar, mediante os diálogos, etc, para construir bons personagens, até porque eles são poucos. Se os personagens são relativamente poucos, os necessários para o desenvolvimento da trama, eles têm que pular em cima de você. Claro, eu tenho que deixar a reserva do autor, do leitor, dizer: este é leitor, vilão ou herói. Eu não posso dizer, esta aqui, mediante tais e tais ações, é a verdadeira heroína da descoberta do Brasil. E isso não, seria dar spoiler no meio do conto, seria matar a história, seria matar a vontade do leitor de ler o conto. Mas foi um conto premiado, foi um conto bastante bacana para mim e que se encontra ainda inédito. Não me pergunte por quê. O desenvolvimento de bons personagens, para mim, é a principal coisa. O meu ideal não é que todo mundo veja o meu vilão como vilão e o meu herói como herói. O meu ideal seria que todo mundo visse o fulano ou a fulana pular na sua frente. Desenhado ali como eu desenhei,
com seus caracteres de personalidade. Eu gostaria que todo mundo visse. Esse é o cara, a cara desenhada, projetada pelo Roberto. É isso que eu gostaria que acontecesse. Muito bom. A gente já passou um pouco do horário, então eu vou encerrar o nosso bate-papo. Queria dizer que o próximo vai ser sobre a poesia e o papel dela na sociedade, então quem quiser continuar aqui. Gostaria de agradecer aos autores pela presença, ao público, todos vocês que estarem aqui prestigiando e que continuem curtindo a trilha. Muito obrigado a todos. Quem puder, compre, porque ele disse que só é dito o 2 e vendeu um. Obrigado. Aqui, gosto demais. A gente não tirou foto. Vamos tirar. Tem guarda-chuva aqui, ó, bem, né? Fica bonito, hein? Eu vou lá em cima um pouquinho. É meu. Show.